Operação módulo 6, caderno mais, na página 23, para resolvermos o exercício número 20. Para utilizar as condições de um processo industrial que depende de uma reação de soluções aquosas de 3 diferentes reagentes para a formação de um produto, o engenheiro químico realizou um experimento que consistiu em uma série de reações nas mesmas condições de temperatura e agitação. Os resultados são apresentados na tabela abaixo. Então, está aqui a tabela para nós. Após a realização dos experimentos, o engenheiro pôde concluir corretamente que a ordem global da reação estudada é igual a... A ordem global nada mais é do que a soma dos expoentes. O expoente do A é a sua ordem, o expoente do B será a sua ordem, o expoente do C será a sua ordem, e a global é a soma de todas essas ordens. Então vamos lá. Como que eu vou fazer a experimentação? Como que eu vou determinar aí a ordem de cada um desses reagentes para poder determinar a ordem global? Então nós tínhamos que escolher 2 experimentos em que eu vou analisar o A. Nesse momento, 2 experimentos em que altera a sua concentração e ao mesmo tempo o B e o C se mantêm constantes. Quando eu fizer do B a mesma coisa, vou analisar a mudança do B, sendo que A e C permanecem constantes, e quando analisarmos o C, 2 experimentos em que a concentração do C muda e o A e o B permanecem constantes, certo? Então vamos analisar pela nossa tabela quais experimentos eu deveria optar para fazer a nossa análise. Se eu olhar para 1 e para 2, eu já vejo que eles estão mudando, mas ao mesmo tempo B e C tem que ser constante, Y, Z, ambos estão constantes. Então, para analisar o reagente A, nós vamos pegar os experimentos 1 e 2. Quantas vezes aumentou a concentração? Dx foi para 2x, ela aumentou em 2 vezes. E a velocidade? Ela sai de v e vem para 2v. Houve um aumento de 2 vezes também. Você vai colocar isso em equação exponencial. 2 é igual a 2. Isso já é uma igualdade. Então o expoente que aparece aqui é o expoente 1. Esse cara é de primeira ordem. O reagente A é de primeira ordem, então já coloca o seu expoente 1A. Vamos analisar o B. Vou apagar a análise aqui. Vamos apagar a análise aqui. O experimento B. Qual deve ser utilizado aí para fazermos a análise? Então, quais experimentos eu vou utilizar? Vejo aqui o 1 e o 3. Eu percebo que está tendo alteração do nosso reagente B. E o A, X e X, constante. C, Z com Z, também é constante. Os experimentos 1 e 3 podem ser utilizados para o reagente B. Vamos lá, de novo. De Y para 2Y. Quantas vezes aumentou? Houve um aumento de 2 vezes. E a velocidade de V foi para 4V. Então, houve um aumento de 4 vezes. Vamos para a equação exponencial. 2 é igual a 4. Não podemos afirmar isso como igualdade ainda. Como que eu torno isso uma igualdade? Pego 4 e transformo na base 2. Então, 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Aí você coloca o x, corta as bases, x igual a 2. Indicação do reagente B ser de segunda ordem. Então, coloquem expoente 2 para reagente B. Vamos apagar aqui do lado e vamos fazer a análise do nosso último reagente, que é o reagente C. Lembrem que o A eu apaguei, mas era a primeira ordem e o B é de segunda ordem. E o nosso C? Quais experimentos eu devo utilizar para fazer a análise? Então, novamente, o C, a concentração altera, A e B permanecem constantes. Eu consigo observar aqui, do 1 para o 4, vamos ver o A e o B ao mesmo tempo. 1 é X para X, constante, Y para Y, constante. Então, posso utilizar os experimentos 1 e 4. Vamos fazer a nossa análise. Do Z para 2Z, aumentou a concentração em 2 vezes. E a velocidade de V continua sendo V. Velocidade, quando é constante, nós dizemos que é 1.
Quando colocarmos isso em equação exponencial, 2 é igual a 1. Sabemos que não existe essa igualdade ainda, mas qualquer número elevado a zero é 1, então vou trocar esse 1 para 2 elevado a 0. 2 elevado a 0. Mesma coisa que o caso anterior, equação exponencial, joga o x, corta as bases e o x aqui é igual a 0. Ele é igual a 0. Então, nosso reagente C, ordem 0. Então, a lei da velocidade fica V igual a K, concentração dos reagentes elevado aos seus coeficientes. Ela fica assim, K que multiplica A elevado a 1 e B elevado ao quadrado. Como C está elevado a 0, nem precisam demonstrar. A ordem global é a soma dos expoentes 1 mais 2, ela é de terceira ordem, ordem 3, que está corretamente colocado na letra C para este exercício. Pega seu caderno mais, lá no módulo 6, página 24, exercício número 22. Lá diz o seguinte: velocidades iniciais V1, decomposição do peróxido de hidrogênio, foram determinadas em 3 experimentos, 1, 2, 3, conduzidos na presença de iodeto sob as mesmas condições, mas com diferentes concentrações iniciais de peróxido, de acordo com os dados a seguir. A tabela foi nos dada. Com base nesses dados, para a reação de decomposição do peróxido de hidrogênio, letra A, escreva a equação estequiométrica que representa a reação. Então, primeiro é lembrar que o peróxido sofre decomposição. Então, o peróxido de hidrogênio, o que ele vira? O peróxido, quando você compra água oxigenada, ela é líquida, então você vai pegar lá o peróxido. O que acontece se você deixar em presença de luz, ou se colocar em amido, ou se colocar numa ferida, por exemplo? Ele decompõe se tornando água e decompõe virando gás oxigênio. Essa é a reação de decomposição do peróxido, portanto, tem peróxido, água e meio mol de gás oxigênio. Nossa letra B, indique a ordem desta reação. Essa é uma reação que apresenta apenas um reagente, então não precisamos escolher lá experimento, vocês vão fazer aí com qualquer um deles. É só observar a proporção entre um deles. Vamos pegar aqui do 2 para o 3, porque de 0,500 para 0,250 ele reduziu pela metade. Então ele está reduzindo pela metade a concentração e a velocidade de 1,830 passou para 0,915. Ela reduziu pela metade também. Então aqui temos a redução de 2 vezes e a redução, por 2 vezes também. Então como que eu faço aí a minha análise? Faz da mesma forma. Quantas vezes foi reduzido? 2 vezes, tanto na concentração quanto na velocidade. Então peróxido, na sua concentração, em relação à velocidade, reduziu 2 vezes a concentração, reduziu 2 vezes a velocidade. Coloquem a numeração em uma igualdade e façam a equação exponencial. Como 2 e 2 já é uma igualdade, o expoente que aparece aqui é 1, ele é de primeira ordem, certo? Mas ele pediu lá, indique a ordem dessa reação. Você vai indicar aplicando a lei da velocidade. V igual a K, peróxido de hidrogênio elevado a 1. Ele é de primeira ordem. E letra C, escreva a lei da velocidade. Está aqui, letra C e a letra B. Certo, gente? Um abraço.